Oiê, bom dia! Quarta-feira, aula de geografia, isso mesmo, aula de geografia. Então, você deve pegar o seu livro, o seu caderno, o seu estojo. Bora começar? Vamos lá? Hoje a gente vai ter uma aula muito legal. Hoje nós vamos falar dos elementos naturais e culturais dos africanos. Isso mesmo. Então vamos estudar um pouquinho sobre a cultura africana? Sim, bora lá! Então eu quero que você pegue o seu livro, e abra na página 43. Livro de Geografia, página 43. Página 43. Vamos lá então? Na página 43, nós temos aí os elementos naturais e culturais dos africanos. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre essa cultura africana, né? E os africanos, eles vieram para o nosso país também lá na época da colonização, que nós já falamos um pouquinho disso, né? Lá em história, lembra? No período da colonização? Aí a gente falou um pouquinho sobre os índios e a gente fez um paralelo, inclusive, sobre a religião dos índios com a religião africana. Então, você já sabe um pouquinho, né, de como era a religião africana e você também já sabe um pouquinho como que os africanos chegaram aqui, né, no nosso país. Eles vieram como escravos, isso mesmo. Eram homens e mulheres livres na África, mas chegaram aqui no nosso país como escravos, eram tratados como animais, eram obrigados a trabalhar, né, sem nenhum direito e sobre a duras penas. Então a gente sabe um pouquinho desse processo histórico aí, como eles chegaram, né, e eles começaram a fazer parte, né, a gente sabe que ele vivendo aqui no Brasil, e eles começaram a fazer parte, né, da população brasileira e hoje eles fazem parte dos nossos ancestrais, né? Todos nós somos um pouco índios, indígenas, africanos, brancos, a gente é uma mistura disso tudo. E eu falo muito isso aqui, né? Muito mesmo. O que é o brasileiro? É a mistura disso tudo. É a miscigenação, que a gente já estudou, certo? Então vamos lá, página 43, já abriu? Então nós temos aqui página 43, e vamos então ler o texto, ó. A África foi e é um continente com grande diversidade étnica e cultural. Até os dias atuais, é possível encontrar aldeias que mantêm em sua cultura tradições bastante antigas, embora convivam e coexistam junto com grandes cidades que têm tecnologia avançada no que diz respeito às edificações. É um pouquinho parecido com as nossas aldeias indígenas, né? Existem também lá na África, existe também aldeias africanas que mantêm as suas tradições, os seus costumes, né? As suas edificações. É muito parecido com as ocas aqui dos índios, né? Dos indígenas. Então, lá também na África acontece, assim como no Brasil, a manutenção da cultura, né? Da cultura africana. Grande parte das construções dessas aldeias é feita com argila, madeira e cobertura de palha, ou seja, os materiais construtivos disponíveis no entorno. Em geral, é comum o trabalho ser dividido. Homens cuidam para prover a alimentação das famílias pela caça, motivo de orgulho para os caçadores africanos, e a defesa. As mulheres cuidam da alimentação, da casa, das crianças. Inclusive, é muito comum encontrarmos crianças amarradas ao corpo das mães como um tecido, conhecido no Brasil pelo nome de sling, durante os seus afazeres. Gente, o sling, ele teve, inclusive quando eu tive a minha filha, né? O sling, ele foi muito falado. Eu não sei se foi a época que eu busquei isso, né? Que era uma forma de você colocar a criança junto a você e tem uma amarração,
né, que você prende a criança no seu corpo e amarra atrás, e é uma forma de você poder fazer as coisas dentro da sua casa, sair para a rua, né, de uma forma segura, e a criança tá junto, né, sempre junto a você. Eu usei o sling. Eu usei durante muito tempo, quando a Luísa, a minha filha, era bem pequenininha, bem bebezinha, né? E o sling, ele veio como uma tradição africana. Ele é muito utilizado lá na África, né? Pelas mães. Quando as crianças são pequenas, elas são amarradas ao corpo da mãe, né? De uma forma bem confortável, bem segura. A criança se sente muito acolhida, porque ela fica o tempo todo ali junto, né? Com a mãe. E a mãe também, durante esse período que a criança está ali junto, né? E segura, amarrada, ela tem a liberdade dos braços de fazer os afazeres domésticos, né? Tem como fazer tudo que ela precisa fazer ali no dia a dia dela com a criança ali. A criança, ela pode ser amarrada tanto na frente da mãe como nas costas. Acontece também de amarrar nas costas. O sling, aqui no Brasil, ele é muito utilizado para amarrar a criança na frente, não só pelas mulheres, tá? O sling também foi muito utilizado pelos homens aqui no Brasil. Os homens também utilizavam essa amarração, né? Quando precisava sair com a criança para a rua, criança pequena, e a criança ficava ali presa, segura, né? Machuca a criança? Não, de jeito nenhum, tá? É muito confortável, a criança se sente bem acolhida, porque ela fica ali grudadinha com a mamãe ou com o papai. Então é muito bacana isso. E isso, né, faz parte da cultura africana, e é muito bom a gente falar sobre isso para que vocês entendam, né, como essa cultura ela é transmitida, né, por gerações. E o sling é uma dessas formas, tá? Vamos lá? Vamos para a página, tá sem página aí, 44, página 44. Alguns ingredientes do cardápio africano era o elefante, o hipopótamo, a girafa, o javali, o búfalo, bode, carneiro, lebre, tatu, lagarta, aves, cães, arroz, inhame, frutas, especialmente a banana, coco, o café, o quiabo, o gengibre, a melancia, o jiló, a tâmara, o açafrão, pimenta malagueta, o azeite de dendê. Comer. Para os africanos era um momento de alegria e diversão. As técnicas de preparo dos alimentos também eram variadas. Assar, sempre feito na brasa. Grelhar, também feito na brasa. Defumar, feito com diversas madeiras. Conservar, feitos com sal, pimenta e ervas aromáticas. Lembra que eu falei para você sobre quando na colonização, né, do nosso país, quando os portugueses estavam à procura de um caminho para as Índias em busca de especiarias, né, e que as especiarias eram importantes para a manutenção de alimentos por um período mais longo? E aqui fala, né, para conservar, eles utilizavam sal, a pimenta e ervas aromáticas. Sal, pimenta e ervas aromáticas eram aquelas especiarias, né, que os portugueses buscavam lá nas Índias, para vender em toda a Europa, tá certo? Vamos continuar? É importante pontuar que, embora tivessem acesso a manteiga e óleos, esses ingredientes eram utilizados apenas para o cosmético, para passar no corpo ou no cabelo. Então, a manteiga, que a gente utiliza muito na nossa alimentação, era utilizado somente para passar no cabelo, utilizado como cosmético, tá? Creme, essas coisas. E aqui a gente vê que muita coisa que a gente trouxe para a nossa alimentação, o coco, o café, o quiabo, a melancia, o gengibre, o arroz, o inhame, as frutas, né? Isso tudo já era costume lá dos africanos, né? Então, isso foi inserido dentro da nossa alimentação, dentro da nossa cultura, trazido pelos africanos. Então, grande parte da cultura africana, ela foi refeita ou readaptada aqui no Brasil. Quando a gente teve esse contato lá no período da colonização, né, na época lá dos indígenas. Então, a nossa alimentação hoje, a nossa cultura, ela tem um pouquinho de cada. Ela tem um pouquinho da cultura africana, ela tem um pouquinho da cultura indígena e ela também tem um pouco da cultura europeia, né? É uma mistura de tudo isso. Por quê? Porque a gente faz parte dessa mistura, dessa miscigenação,
né? Então, a gente traz isso dentro do nosso contexto cultural, toda essa característica africana, indígena e europeia, certo? Então, vamos lá? Aí aqui nós temos, grande parte da cultura africana foi refeita e readaptada ao Brasil, quando este entrou em contato com a culinária europeia e indígena, fazendo surgir diversos pratos tipicamente brasileiros, como o cuscuz, a canjica, o munguzá, o angu, a pamonha, a moqueca, a feijoada, o mocotó, o acarajé, a galinha de caçarola, o chinchim de galinha, o lombo de porco assado, as rodelas de limão, o caruru do quiabo, o vatapá e etc. Nossa, é muita coisa, é muita coisa. Então, quase toda a nossa cultura, né, a nossa culinária, ela foi herdada e readaptada disso tudo, dessas três culturas aí, que é a indígena, a culinária indígena, a africana e a europeia, certo? Então vamos lá, vamos continuar. Agora nós vamos aí para a página 45. Página 45. Em todas as aldeias, durante as mais variadas formas de expressão cultural, a música e a dança estão sempre presentes, seja para as crenças, lamentos, zoadas. O ritmo conhecido por batuque é muito comum, já que significa dança ao som de tambores. No Brasil, toda a diversidade rítmica passou a ser conhecida por samba e atualmente já a nomenclatura própria a cada localidade. Candomblé baiano, Xangô, maracatu, pernambucanos, tambor de Minas maranhense, samba carioca, congado, mineiro, capoeira e etc. Instrumentos muito populares no Brasil são herdados, né, da cultura africana. Os abés, conguê, cuia, berimbau e etc. Toda a musicalidade herdada dos africanos é acompanhada por dança, cuja a principal característica é a dança de roda. A religiosidade nas aldeias africanas esteve voltada para a figura do giro, sempre a roda, responsável por práticas mágico-religiosas em diversas aldeias, além de serem importantes agentes culturais. A vida nas aldeias africanas está muito ligada aos ciclos da natureza. Por isso, é necessário e fundamental para a sobrevivência de todos que se respeite a natureza. Gente, a gente vê aqui uma associação muito grande, né, das tribos indígenas com as tribos africanas. Elas são muito parecidas no seu costume, na sua alimentação, na divisão do trabalho, nas edificações das suas moradias. Então, é muito parecido, muito. E esse contato que foi feito lá na época da colonização dos indígenas com os africanos que vieram como escravos, né? Ele casou muito bem. Por quê? Porque era uma cultura muito parecida. O que trouxe de diferente aí foi a cultura europeia, porque você vê que o indígena também tem a música, né, a musicalidade em todos os seus rituais. Então, assim como o africano também a música, a dança, o indígena também é da mesma forma, né? Ele traz dentro da sua cultura tudo isso com muita força, a música, a dança. Ambos são politeístas, né? Tem uma relação muito grande com a natureza. Os deuses estão associados à natureza. Então tem uma semelhança muito grande aí, né, dos indígenas com os africanos. E casou muito bem essa cultura, né? E uma agregou e adaptou, né, se adaptou à outra, formando a nossa cultura, né? Ao que nós temos aí como cultura. Então isso foi muito bacana, muito legal. E essa cultura, ela permaneceu porque ela faz parte da gente.
né? Então, o nosso estilo musical, ele tá muito ligado a isso. Aí o samba, aí ele trouxe aqui também que cada região, cada estado, porque o Brasil é muito grande em extensão territorial, então cada lugar é chamado de uma forma, os pratos culinários, mas a gente sabe que a base é a mesma, né? É aquele mesmo prato culinário, aquela mesma dança, mas com um nome diferente, de acordo o instrumento musical também, de acordo com o quê? Com aquela região, certo? Então vamos lá, vamos continuar? Então vamos aí para a página 46, e na página 46 nós vamos já começar com as nossas atividades, isso mesmo. Parte boa, né? É bom conversar, é bom discutir, é bom conhecer, mas é bom colocar em prática, né? Então a gente coloca em prática através dos nossos exercícios. Observe as imagens abaixo e marque um X nas que correspondem às imagens africanas. Então, você vai marcar um X no que corresponde à imagem africana. Então, vamos lá. Aqui nós temos uma imagem africana de deuses africanos, né? Esse estilo de roupa aí, ele faz parte de deuses africanos. Então, pode marcar que essa imagem corresponde aí a imagens africanas. E aqui? Aqui também. Aqui nós temos as imagens de uma imagem africana, né? Não dá pra gente ver com muita definição aqui, mas são rituais religiosos africanos. Aqui, na próxima, aqui não, né, gente? Aqui a gente tem um homem branco, né? E não tem nada a ver com uma cultura africana. E aqui? Aqui nós temos o quê? O samba, né? Uma imagem de carnaval. Essa imagem, ela corresponde à imagem africana? Africana não, brasileira. Então, a gente não vai marcar, tá? E aqui, a próxima? A próxima a gente tem uma garota aí em Paris, né? Na Torre Eiffel. Tem a ver com a cultura africana? Não. E aqui? Aqui a gente tem uma imagem de uma tribo africana. Então, a gente marca aqui. Então, você vai marcar 3 imagens. A primeira, a segunda e a sexta imagem. A última, certo? Vamos lá, número 1. Observe as imagens de aldeias africanas e escreva uma lista dos materiais utilizados na construção. Aqui você olha, você pensa primeiramente, né, gente? Isso aqui é uma oca indígena, mas não é. Por isso que eu falei que a cultura é muito parecida. E aqui, para a construção dessas casas, né, indígenas, eles utilizaram o quê? Dessas aldeias africanas. Opa, dessas aldeias africanas. Eles utilizaram cipó, madeira, argila, que mais? As folhas, né, folhagem, palha. Então, tudo isso você vai colocar aí, tá certo? Vamos agora para a página 47. Página 47. Deixa eu dar uma olhada no nosso tempo. 47. Observe o infográfico da vida em que uma aldeia africana, em uma aldeia africana, e escreva a letra de cada explicação no local correto. Ok. Então, olha aqui a frase A. Os homens cuidam para prover a defesa e a alimentação das famílias pela caça. Muito bem. Onde é que você está vendo o homem aqui caçando? Na letra, aqui, você vai colocar a letra A. Aqui o homem africano está caçando. Tudo bem. Então, a caça é responsabilidade do homem africano, né? B. É muito comum encontrarmos crianças amarradas ao corpo das mães com tecido durante os seus afazeres. Aí aqui a gente tá vendo essa criança amarrada aqui, tá vendo? Aqui letra B. Lembra que eu falei que dá para amarrar atrás também? Aqui, ó, elas amarram muito atrás também, né? Aqui no Brasil a gente utiliza muito amarração na frente, mas dá para fazer atrás? Dá para fazer atrás, tá? Próximo. Letra B aqui, então. Letra C. As mulheres cuidam da alimentação da casa e das crianças. Então, é aqui, né? Aqui ela cuidando das crianças. Então, aqui é letra C. Então, vamos lá? A, B, C. Letra D. A caça é motivo de orgulho para os caçadores africanos. Aí, aqui você vai colocar a letra D. Ele caçou, conseguiu caçar um animal. E é motivo de orgulho, né?
Então, vamos lá? Vamos para a próxima página, página 48. Página 48. Dentre os ingredientes apresentados, circule o que fazem parte do cardápio africano. Ok, a gente vai circular o que faz parte do cardápio africano. Então, vamos lá? Inhame. Sim, né? Inhame, sim. Banana, também. Banana é muito utilizado. Essa frutinha aqui, amora? Não. Essa aqui também, carambola? Não. Quiabo? Sim, quiabo é muito utilizado. Morango? Não. Pimenta? Sim. Coco? Sim. Então, você vai circular inhame, banana, quiabo, pimenta, coco, tá? O coco é muito utilizado. 5. Pesquise e escreva informações sobre os ritmos existentes no Brasil, cuja origem é africana. Escolha apenas 2 ritmos indicados abaixo. Aqui você vai escolher 2 ritmos e vai escrever sobre eles, tá? Aí ele te deu várias opções aqui. Ele te deu candomblé baiano, é um ritmo ligado à religião, né? Xangô pernambucano, também é um ritmo. Maracatu pernambucano. Tambor de mina maranhense. Samba carioca, muito conhecido. Congado mineiro ou capoeira. Você vai escolher 2 e vai escrever um de cá e um de cá. Você vai pesquisar e vai escrever sobre ele, certo? Não precisa ser muita coisa, tá? Porque o espaço aí é pequeno. Vamos para a próxima página? Não, né? Agora nós vamos... Nós vamos para o caderno. Eu quero que você faça o cabeçalho aí no seu caderno de geografia, né? Coloque a nossa data de hoje, dia 28. Deixa eu usar meu superpoder aqui de ficar pequena, igual a Polly Pocket. Vocês conhecem a Polly Pocket? Com certeza, né? E aí, vamos lá? Aula de geografia, faça o cabeçalho e aí primeira questão. Você vai copiar essas questões. Não vai dar tempo de você copiar tudo aqui junto comigo. Então, o que você vai fazer? Você vai pausar o vídeo, vai copiar essas questões no seu caderno e vai respondê-las, tá? A número 1, eu vou ler essas questões aqui com você e depois você copia e você responda aí no seu caderno. Além da culinária e da dança, o que mais herdamos dos africanos? Gente, além da culinária, que é tudo aquilo que a gente come na nossa alimentação, e além da dança, o que mais foi herdado? Aí eu quero que você pesquise e coloque. Pesquise o que vem a ser negritude. Você já escutou esse termo, negritude? Então, você vai pesquisar o que é negritude e você vai escrever. Negritude é isso, é isso, é isso, é isso. Tá? O significado da palavra negritude. Depois que você pesquisar, eu quero que você elabore um texto explicativo. Tá? Com as suas palavras, você vai explicar o porquê que existe esse termo negritude e por que ele é importante, tá? 3. Pesquise e escreva a receita de alguma comida que herdamos da cultura africana. Aí agora é comida, só que você não vai colocar só o nome da comida. Você vai pesquisar uma comida e escrever a receita dela, tá bom? Receita. Ok. 4. Faça uma colagem em seu caderno de imagens que mostre a influência da cultura africana e no nosso cotidiano. Então, você vai colar algumas imagens, né, que mostre a influência da cultura africana no nosso cotidiano. Lembra que eu falei do sling, que é de amarração? Tem muita gente atual usando o sling. Então, você vai pegar uma foto, né, de uma mulher brasileira utilizando o sling, né? Eu não tenho nenhum, mas se eu tivesse eu mandaria para você, mas eu também não tenho, né? Não sei, pode ser até que eu tenha, mas não sei se eu acharia agora nesse momento, porque é tanta foto, é tanta coisa. Mas você vai pesquisar na internet, você vai achar milhões de imagens aí de sling, né? Que mais? Né? Então, pesquise. Eu quero que você faça uma colagem no seu caderno de várias imagens, né, da influência da cultura africana no nosso dia a dia, certo? Vamos continuar?
Aqui, número 5. O que é turbante? E o que ele simboliza na cultura africana? A foto de um turbante também é o que é o turbante? Primeiro eu quero que você pesquise, né? Porque eu já estou dando a resposta aqui. O que é o turbante? Então eu quero que você pesquise o que é o turbante e o que ele simboliza na cultura africana. E no número 6, você vai enviar uma foto para mim de você com o turbante. Então você vai ter que aprender a fazer a amarração do turbante. Como é que faz essa amarração? Aí tem gente que vai falar assim: peraí, professora, mas turbante não é só mulher que usa? De jeito nenhum. O turbante ele é usado tanto por mulheres africanas quanto por homens, tá? E não só africanos, a gente vê muito brasileiro utilizando o turbante. Quer ver um exemplo de um famoso aí que usa o turbante sempre? Carlinhos Brau. Você já assistiu o The Voice? Ele é um dos jurados lá do The Voice. Eu não sei se é do The Voice Kids. Eu acho que é do The Voice Kids, se não me engano, né? O Carlinhos Brau, utiliza o turbante com frequência, né? Quando ele vai participar do júri, quando ele vai cantar, porque ele é um cantor muito popular, muito famoso, e ele traz isso, né? A cultura africana, ele é negro, e ele traz muito isso, né? Acessórios relacionados à cultura africana, o turbante. Então, eu quero que você escreva aí para mim o que o turbante simboliza, o que é o turbante, o que ele simboliza, e eu quero que você me envie uma foto sua com o turbante. Desafio, hein? Vai valer nota? Claro, tudo vale nota. Tá bom? E aí a gente encerra a nossa aula de hoje, tá bom? Te espero aí na sexta-feira na nossa aula de ética, cidadania, moral e ética, ok? Beijo grande. Quero ver sua foto de turbante, hein? Bem lindo, bem linda. Ok? Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula.